Todos os dias, abrimos a torneira de casa e esperamos que a água esteja disponível, limpa e com pressão suficiente. Mas por trás desse gesto simples, existe uma série de fenômenos físicos e cálculos de engenharia. Para que a água chegue até nós, entram em jogo conceitos fundamentais de estática e da dinâmica dos fluidos, como a pressão hidrostática, a pressão hidrodinâmica, a vazão e a perda de carga. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como esses princípios se aplicam dentro de uma instalação predial. Vamos conceituar esses princípios? O primeiro é a pressão hidrostática, que está relacionada à altura da coluna d'água. Quanto maior a profundidade, maior será a pressão exercida pelo fluido. A fórmula que expressa esse conceito é P igual a ρ vezes a gravidade vezes a altura. Em uma instalação predial, esse princípio é aplicado na posição da caixa d'água. Quanto mais alta ela estiver em relação aos pontos de consumo, maior será a pressão disponível nas torneiras e chuveiros. Essa pressão é essencial para garantir o funcionamento adequado do sistema. Agora, o segundo princípio é a pressão hidrodinâmica. Quando o fluido entra em movimento, além da pressão hidrostática, surge a pressão hidrodinâmica, que está relacionada à velocidade do escoamento. Esse conceito é descrito pelo princípio de Bernoulli, que estabelece que a soma entre a pressão e a energia cinética e a energia potencial de um fluido em escoamento permanece constante. Sua fórmula é dada por P mais meio vezes ρ vezes a velocidade ao quadrado mais a pressão gravitacional, que é ρ vezes a gravidade vezes a altura, tudo isso igual a uma constante. Na prática, isso significa que quando a velocidade da água aumenta em determinado ponto da tubulação, a pressão nesse ponto tende a diminuir e vice-versa. O terceiro princípio é a vazão, que é a quantidade de água que passa por uma seção da tubulação em um certo intervalo de tempo, e é calculada por Q, que é a vazão, igual a V, que é o volume, dividido pelo tempo, ou também pode ser Q, que é a vazão, igual a área, multiplicado pela velocidade média do fluido. Em instalações prediais, o dimensionamento dos tubos depende diretamente da vazão necessária em cada ponto de consumo. Assim, a engenharia garante que a água seja suficiente para atender todos os moradores, sem sobrecarregar ou desperdiçar o sistema. O quarto e último princípio é a perda de carga, que à medida que a água percorre as tubulações, parte da energia se perde devido ao atrito com as paredes do tubo e com os acessórios, como curvas e válvulas. Essa redução de pressão é chamada de perda de carga. A equação de Darcy expressa essa perda, que é ΔP igual a 0,0827 vezes F vezes a vazão ao quadrado vezes LT, que é o comprimento total, dividido pelo diâmetro à quinta. Em projetos de instalações, é fundamental calcular a perda de carga para evitar que torneiras mais distantes recebam água com pressão insuficiente. Isso garante eficiência e conforto para os usuários. E para exemplificar todos esses princípios, nós produzimos um aparato para medir todos esses conceitos.
De início, no ponto que nós escolhemos, abrimos a torneira totalmente. Logo em seguida, abrimos o primeiro registro do primeiro manômetro. Esperamos um pouco e logo em seguida estorvamos para sair o ar de dentro do manômetro, para que ele assim consiga estabilizar. Logo em seguida, abrimos o segundo registro e assim conseguimos abrir o segundo registro do segundo manômetro. E logo em seguida também estorvamos para sair o ar de dentro do manômetro e assim ele estabilizar. Infelizmente, esse último manômetro estava descalibrado e por conta disso não conseguimos medir a pressão daquele ponto. No segundo teste, conseguimos trocar o manômetro por um que estava devidamente calibrado. Sucessivamente, conseguimos medir as pressões, como a pressão hidrostática, que mediu 1,5 bar, mas infelizmente não conseguimos medir a pressão hidrodinâmica, pois ainda estávamos tendo vazamento em algumas conexões e além dos manômetros descalibrados. No teste de vazão, utilizamos um balde de 10 litros e começamos a cronometrar os minutos a partir que a água encostou no balde. Nós cronometramos 36 segundos. No teste 2, também cronometramos 36 segundos. No terceiro teste, também cronometramos 36 segundos e por isso a média dos 3 testes será 36 segundos. Diante disso, podemos iniciar os nossos cálculos de vazão e perda de carga, lembrando que a nossa pressão hidrostática já foi encontrada, que é 1,5 bar. O objetivo, então, era calcular a perda de carga a partir das diferenças de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2. Essa perda de carga seria distribuída. Com o aparato, então, no mesmo nível da saída de água, teríamos que essas pressões seriam dadas pela altura da coluna d'água e do deslocamento até o ponto de saída. As pressões do ponto 1 e do ponto 2 seriam fornecidas pelos manômetros, porém, com os problemas já citados, não foi possível identificar a pressão hidrodinâmica do ponto 1 e do ponto 2. Logo, não foi possível calcular perda de carga pela fórmula de Bernoulli, na qual restaríamos apenas a pressão 1 menos a pressão 2, que seria igual à perda de carga. Realizamos então a medição da vazão. Usamos um balde de 12 litros, do qual deixamos encher apenas a 10 litros, por um tempo de 36 segundos. A medição foi realizada 3 vezes, para termos uma média do tempo, para garantir que estava realizada 3 vezes para termos uma média dos tempos. Então, enchemos um balde de 10 litros em 36 segundos. 10 dividido por 36, temos uma vazão de 0,00028 metros cúbicos por segundo. Já os cálculos. Usamos então, para descobrir o diâmetro interno da tubulação, usamos o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura do cano. Tivemos então ao final 0,0278 metros. Calculando a área do cano, temos π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Nos dados que nós temos, ficamos com 0,00061 metros quadrados. Para encontrar a velocidade, usamos a fórmula de vazão, que é área vezes velocidade. Isolamos a velocidade e obtivemos a velocidade de 0,46 metros quadrados por segundo. Bom, a perda de carga geralmente está associada à diferença de pressão hidrostática entre 2 pontos. Seria então a energia que é perdida ao longo dessa tubulação, ao longo do caminho que a água percorre. Essa perda de carga pode ser calculada com a equação de Bernoulli a partir da diferença de pressão entre esses 2 pontos, a diferença de cota e de velocidade. Porém, nós utilizamos a equação de perda de carga de Darcy.
usaremos ela, pois as variáveis necessárias conseguimos obter e calculamos já diâmetro e a vazão. E o comprimento total foi medido com a trena. Bom, das variáveis, epsilon, a rugosidade, é dada por uma tabela de valores de rugosidade absolutas do livro de hidráulica básica do Porto, de acordo com o material utilizado. A média dos valores ali da tabela fica entre 0,06. Porém, o fator de atrito deve ser calculado utilizando a fórmula do fator de atrito, que está aqui disposta, onde são usados epsilon, o diâmetro interno, e o número de Reynolds. O número de Reynolds refere-se ao tipo de escoamento. Calculando o número de Reynolds, então, nós temos número de Reynolds igual a velocidade vezes o diâmetro sobre a viscosidade absoluta, que então é 12.788. Substituído na fórmula, assim como o epsilon e o diâmetro, conseguimos o valor desse número para substituir na fórmula de perda de carga. O comprimento total é o comprimento medido dessa tubulação em metros também com a trena. Nesse caso, não temos conexões e outras peças entre os dois pontos escolhidos. Então, esse comprimento total é só esse comprimento medido. Não temos, então, o comprimento dessas peças adicionais. Com tudo isso, podemos concluir que do reservatório até a torneira, a água percorre um caminho em que conceitos físicos são aplicados na prática. A pressão hidrostática garante a força inicial, a pressão hidrodinâmica explica os efeitos do movimento, a vazão assegura o abastecimento correto e os cálculos da perda de carga permitem que o sistema funcione de forma equilibrada. Assim, cada copo de água servido em casa é resultado de um projeto que une ciência, engenharia e os estudos da estática dos fluidos.